Olá, muito bom dia, amado povo do eterno, povo do meu querido Abba, Pai. Vai sim, querido irmãos e irmãs. Tema de hoje, o divórcio que Deus odeia, a apostasia. A passagem de Hebreus 4, 6, 4 a 6, sem dúvida, é uma das mais intensas e debatidas em toda a Bíblia, gerando diversas interpretações teológicas sobre o que significa o arrependimento impossível e a apostasia. Para compreendê-la profundamente, é crucial analisar o texto em seu contexto, as características dos indivíduos descritos e as implicações de sua queda. Esse texto de Hebreus 6, 4 a 6 diz o seguinte: porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo de Deus e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, ou seja, expondo-os à vergonha. Entenda a apostasia em Hebreus 6, 4 a 6. A apostasia é descrita aqui como um simples deslize. Não é um simples deslize. Uma queda em pecado ou em um momento de dúvida. O autor de Hebreus está se dirigindo a uma situação muito mais grave e deliberada, ou seja, a pessoa quer fazer isso. Ele escreve indivíduos que tiveram experiências profundas e inegáveis com a fé cristã, foram iluminados. Isso sugere que eles receberam a luz do Evangelho, compreenderam a verdade sobre Cristo e a salvação. Não se trata de uma ignorância, mas de um conhecimento claro e consciente. Provaram o dom celestial. Refere-se à experiência de salvação e das bênçãos que vêm de Deus, o Eterno. Terceiro, tornaram-se participantes do Espírito Santo de Deus, indivíduos que experimentaram o poder e a presença do Espírito Santo em suas vidas, talvez até através de dons espirituais ou de uma profunda convicção de verdade, ou da verdade. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Eles experimentaram a realidade e a eficácia da palavra de Deus e a antecipação das realidades futuras do reino de Deus. Quando o texto diz que caíram, não se refere a um pecado ocasional, mas a um abandono total, consciente e deliberado da fé em Cristo, voltando-se contra ele de forma hostil e pública. A frase crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia ilustra a gravidade dessa apostasia. É como se eles estivessem se juntando aos que crucificaram Jesus, rejeitando-o publicamente e humilhando-o novamente. O arrependimento impossível. A parte mais impactante da passagem é a afirmação que é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Isso não significa que Deus não possa perdoar qualquer pecado,
mas que não haja graça para aqueles que se arrependem. Pelo contrário, a Bíblia é clara sobre a infinita misericórdia de Deus para com os que se voltam para Ele. O arrependimento impossível aqui se refere a uma condição específica da pessoa que conheceu profundamente a verdade e a experimentou. Não há mais luz a ser revelada, nem evidências a serem demonstradas. Eles já tiveram acesso ao máximo da revelação divina. Segundo, rejeitou deliberadamente e com hostilidade. A queda não foi por ignorância ou fraqueza, mas por uma escolha consciente, deliberada, de virar as costas para Cristo, mesmo após tudo que eles experimentaram. Terceiro, endureceu o coração a ponto de não haver mais desejo de arrependimento. O impossível não está na capacidade de Deus de perdoar, mas na incapacidade da pessoa de se arrepender. Ela não quer. O seu coração se tornou endurecido e insensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eles não desejam mais voltar para Deus. Se separaram, se divorciaram, pois se identificaram com aqueles que o rejeitaram. É um estado onde a pessoa, tendo provado o bem, escolhe ativamente, deliberadamente o mal e se opõe a Cristo, não havendo mais nenhum caminho para renová-lo, pois eles mesmos fecharam a porta para a graça através de uma rejeição final e completa. Interpretações teológicas. Existem diversas interpretações teológicas para Hebreus 6, 4 a 6, refletindo diferentes compreensões da salvação e da perseverança dos santos. Visão calvinista reformada. Muitos teólogos reformados argumentam que a passagem não se refere a crentes genuínos que perderam a salvação. Eles interpretam os indivíduos descritos como aqueles que tiveram uma experiência religiosa profunda e aparente, mas nunca foram verdadeiramente regenerados ou nascidos de novo. Sua queda revela que a fé deles não era salvífica desde o princípio. João 8, 31. 1 João 2, 19. O aviso serve para alertar os professos a examinar a autenticidade da sua fé e a perseverar. Visão arminianista. Teólogos arminianos tendem a interpretar a passagem literalmente, indicando que crentes genuínos podem sim apostatar da fé e perder a salvação. Para eles, a passagem é um sério aviso contra o abandono deliberado de Cristo, e o impossível se refere à impossibilidade de renovar para o arrependimento. Aqueles que tendo experimentado a salvação rejeitam-na completamente. Visão hipotética, uma advertência. Alguns veem a passagem como uma advertência hipotética. O autor está mostrando as terríveis consequências caso alguém, de fato, se afastasse de Cristo daquela maneira, mesmo que não seja uma possibilidade para um crente verdadeiro perder a sua salvação. O objetivo é incitar a perseverança. Perda de recompensa, não salvação. Uma interpretação menos comum sugere que a passagem fala da perda de recompensa e galardões, e não da salvação em si. No entanto, o contexto mais amplo de Hebreus 6 parece abordar a própria natureza da relação com Cristo, tornando essa visão menos provável para muitos estudiosos. Contexto e propósito do livro de Hebreus. É fundamental entender que o livro de Hebreus foi escrito para cristãos judeus
que estavam sob intensa perseguição e tentação para retornar ao judaísmo. Eles estavam em risco de abandonar a superioridade de Cristo em favor das antigas práticas e leis do Antigo Testamento. O autor de Hebreus constantemente exalta a superioridade de Jesus Cristo sobre profetas, anjos, Moisés, sacerdotes e sacrifícios. A advertência em Hebreus 6, 4 a 6 serve como um lembrete severo para que esses cristãos não voltem atrás. Se eles rejeitarem o novo e vivo caminho em Cristo, não haveria outro sacrifício, nem outro sumo sacerdote, nem outra esperança de salvação. A mensagem é um apelo à perseverança na fé e à maturidade espiritual. Conclusão, Hebreus 6, 4 a 6 é uma passagem que nos confronta com a seriedade da fé e a gravidade da apostasia, que é o verdadeiro divórcio que Deus odeia. Ele nos lembra da importância de perseverar em Cristo, cultivando um relacionamento genuíno com Ele e crescendo na maturidade espiritual, embora as interpretações sobre a perda da salvação variem. O consenso é que a passagem serve como um alerta solene para todos os que professam a fé cristã. E ela nos chama a uma reflexão profunda sobre a natureza da nossa própria fé e a nos manter firmes no fundamento dos rudimentos de Cristo, para que não venhamos a negligenciar tão grande salvação. Fico com essa orientação bíblica muito solene, muito grave. Não se deve brincar com a fé. Não se deve deixar a Cristo por qualquer coisa. Isso aqui é muito profundo, muito grave. Pense bem, reflita bem. Que a bênção do Eterno corram atrás de nós, nos alcance. É a minha oração. E aqueles que concordam, digam amém e graças a Deus. Repita então comigo, amém e graças a Deus.